bem, então agora eu vou falar para vocês o que aconteceu aí essa semana a respeito do Enem. Então, o INEP divulgou um problema na correção de alguma das provas. Então, alguns candidatos tiveram as suas provas corrigidas errado, teve uma pontuação errada. Como assim? O INEP alegou que a máquina, a gráfica que faz a correção dessa pontuação, que confere o gabarito, ela pulou algumas provas de cores diferentes, teve muita informação aí meio solta, mas o que ele resumiu foi isso, que a máquina pulou algumas provas de alguns candidatos. Não atingiu o Brasil inteiro, a grande maioria foram de provas de Minas Gerais e do sul da Bahia, foram só 4 cidades e atingiu aí 6 mil candidatos, né, dos milhões de inscrições. Então, foi uma porcentagem pequena, mas deu todo um alarde, porque daí o pessoal ficou achando que foi mal no Enem, porque a máquina corrigiu errado. E não foi tão assim, foram só a maioria nessas 4 cidades. Mas tudo bem, eles revisaram prova por prova onde teve esse problema, todas as notas foram recorrigidas e tá tudo certo, ninguém foi prejudicado, que foi muito bom. E ainda a preocupação era com o SISU, porque tem um prazo de você usar a nota do Enem para o SISU. E aí o INEP ele ampliou o prazo de inscrição da sua nota do Enem no SISU. Então vai até domingo, dia 26. Não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas hoje é dia 21, então vai até, começou ontem, né, dia 20, vai até dia 26. Vocês ganharam 2 dias para fazer as inscrições no SISU tranquilamente. Então isso foi o que aconteceu. Todo ano, infelizmente, dá algum problema aí nas provas do Enem, mas esse ano foi tranquilo, não teve notícia de vazamento de questões, que é muito comum, teve esse problema aí no gabarito, mas o INEP prontamente, rapidamente corrigiu e tá tudo certo. Beleza, gente? Então, essa parte inicial do vídeo, eu pensei em trazer para vocês um pincelado só para reforçar. Tem aluno que vai prestar Enem a primeira vez esse ano e tá aqui ligado assistindo esse vídeo também. Às vezes os alunos meio que se embaralham em como calcular a nota e é muito simples. Na verdade, o que você tem que ter em mente é isso aqui, ó. São 4 áreas do Enem mais a redação. Quais são essas 4 áreas? Linguagens e códigos, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. E 5 com a redação, certo? E aí a pontuação ela é calculada dessa forma. Tem universidades que você usa a média simples, não com pesos. Você apenas soma o seu desempenho em cada uma dessas áreas e divide por 5, porque são das 5, né? 4 áreas mais a redação. Essa é uma média simples. Algumas universidades aceitam esse tipo de média. Porém, principalmente os cursos mais concorridos, eles utilizam essa média com pesos. Então depende, por exemplo, um curso de engenharia. Ele vai dar um peso maior para a prova de matemática, sabe? Então, ele pode dar um peso 1, 2 ou 3 de cada área. Então, por exemplo, você tem que multiplicar a sua pontuação da área pelo peso dado pela instituição. Então, na hora de você fazer o seu Enem, você tem que ver qual é a sua universidade que você quer entrar e como que ela dá o peso de cada prova, para você ter uma noção. Antes de mais nada. Então aí você pega todas as notas dessas áreas e multiplica por esses pesos. Aí depois que você multiplicou todas as áreas por todos os pesos, você vai somar essas multiplicações e você vai dividir pela soma dos pesos. Esse é o cálculo. Aí você chega no número final. Essa é a sua nota do Enem. O Enem você pode usar para o ProUni, para o FIES e para o SISU, né? Quem não sabe ainda mais ou menos o que é cada uma dessas, o ProUni é aquele programa de bolsas, né? Em algumas universidades particulares você pode conseguir uma porcentagem de bolsas na mensalidade. O FIES é um financiamento estudantil, então se às vezes não tem grana para já pagar a sua faculdade, você financia essas mensalidades e paga depois, quando você já estiver empregado, trabalhando e tudo mais. E o SISU
é também um programa que ajuda a nota do Enem a você entrar nessa faculdade, geralmente mais pública que você quer. Então, o seu desempenho do Enem ajuda você a ingressar em faculdades públicas e particulares do Brasil todo. Ele é bem democrático. Eu lembro, gente, que eu fiz o primeiro Enem, a minha turma foi em 1999. E era diferente a pontuação, não era assim que funcionava, tal, eram menos questões, mas eu lembro que foi uma hiper novidade e foi bem legal. Que bom que deu certo aí no Brasil e realmente ajuda muitos candidatos aí a ingressar nas universidades. É uma prova muito complexa, muito interativa, ela mescla bastante situações do cotidiano, problemas de raciocínio, então é uma prova bem completa, assim, no meu ponto de vista, muito bom. Então é isso, só um detalhe, o ProUni e pro FIES você tem que ter um mínimo de 450 pontos acertados. Se você nem chegou a fazer 450 pontos, nem adianta tentar nenhum desses programas. E também não pode zerar na redação, óbvio, né? Só que tem uma coisa, um detalhe para você ficar muito ligado. Às vezes, você e seu amigo acertaram as mesmas questões e ele pode ter uma nota maior que a sua. Como assim? Mesmo equivalendo os pesos e tudo igual. Pondo dois candidatos para a mesma vaga, para os mesmos pesos, para a mesma universidade, acertam o mesmo número de questões. Por que um tem uma nota maior que a outra? Isso acontece no Enem. Porque ele tem um sistema de correção inteligente que chama TRI, é Teoria de Resposta ao Item. É um sistema anti-chute. Porque o que ele avalia? O Enem ele tem algumas questões mais fáceis e algumas questões mais difíceis. Se o cara acerta as difíceis e erra as fáceis, o sistema entende que ele está chutando. Então é uma proteção para deixar mais justo essa pontuação para os candidatos, né? Então um cara que acertou as fáceis e errou as difíceis, ele acaba tendo uma nota maior do que aquele que acertou as difíceis e mais errou as fáceis. Então é por isso que às vezes o desempenho do Enem não é só somando os acertos. Tem a ver também, tem que levar em consideração esse sistema TRI, beleza? Então só mais uma coisa para você ficar ligado. Então é isso, gente. É assim que você calcula o Enem. Espero ter ajudado. E agora a gente vai para a próxima parte do nosso vídeo de hoje, que é sobre o problema, como encarar se caso você foi mal no Enem, como superar essa daí. Beleza? Então agora vai vir comigo a Ingrid, a minha amigona, que vai ajudar vocês com isso. Vamos lá?